Fala galera, hoje a gente vai estudar a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Então, quando um corpo age sobre um corpo 2, esse corpo 2 vai exercer uma força também. Por exemplo, você vai andar, você pisa no chão e faz uma força para trás. Então, o chão reage e faz uma força para frente. E é por isso que você se move para frente. O que acontece quando o chão está molhado, por exemplo? Ali você tira quase todo o atrito do chão. E como não tem atrito suficiente, quando você faz essa força para trás, você derrapa. Por isso que você escorrega, entendeu? Você escorrega e cai. Por quê? Porque não tem essa força para frente que te faz andar. A gente tem um exemplo aqui da parede. Esse menininho aqui está empurrando uma parede. Então, quando ele faz uma força na parede, a parede também faz uma força sobre ele. Só que o que acontece? Ele não se move, nem a parede. Porque a parede tem um atrito muito grande com o chão. Então, ele não tem força suficiente para deslocar a parede dali. Se ele coloca um par de patins e tenta empurrar essa parede de novo, como mostra esse bonequinho aqui, o que acontece? Ele faz uma força na parede e a mesma força que ele faz na parede, a parede também faz nele. Só que pro lado contrário, olha só. Ele fez uma força para cá, para a direita, e agora a parede faz uma força para a esquerda. E ele se move. Por quê? A parede está exercendo uma força sobre ele. E como o patins tirou o atrito que ele tinha ali com o chão, o atrito diminuiu muito, a força que a parede fez nele foi suficiente para jogar ele para trás. E agora ele se move. Então é importante vocês saberem isso. Quando um corpo 1, no caso o menininho, faz uma força 2, faz uma força 1 no corpo. Então é importante vocês saberem o seguinte: quando um corpo, no caso o menino, faz uma força sobre o outro corpo, no caso a parede, a força que o menino exerce sobre a parede tem o mesmo valor da força que a parede exerce sobre o menino. Só que se ele faz força para um lado, a parede vai fazer força para o outro. Então observe que o par ação e reação atua em corpos diferentes e portanto não pode se anular. Então são dois corpos diferentes, é o menino e a parede. E no caso, ele entrará em movimento, no caso o menino, porque ele é o corpo que possui menor massa, ele tem menos matéria que a parede, e com isso a força resultante vai ser aplicada em cima dele. A gente tem o exemplo do foguete, que na decolagem ele solta vários gases. O que acontece? O gás, como você vê aí em volta, ele faz força para baixo. Então ele reage, ele faz uma força para baixo, e a reação é o que? Exercer uma força para cima, contrária a essa força que o gás fez. Por isso o foguete sobe. Nos acidentes, por exemplo, de carro com caminhão ou carro com trem, como vocês podem ver, o carro leva sempre a pior. Mas por quê? Porque ele tem menos resistência. Isso aí é um caso de transferência de energia que a gente não vai estudar. Porém, a força que o carro faz no caminhão é a mesma que o caminhão faz no carro. Do mesmo jeito que a força que o trem faz no carro é a mesma força que o carro faz no trem. Apesar do trem ser muito mais pesado, a força que ele vai fazer no carro tem o mesmo valor que a força que o carro vai fazer nele. Ou seja, se o trem exerce 500 mil newtons em cima do carro, o carro exerce 500 mil newtons em cima do trem. O exercício: um casal de patinadores está parado sobre patins numa pista plana onde o atrito é considerado nulo. Se o homem empurrar a mulher, os dois se movem no mesmo sentido, os dois se movem em sentidos opostos, apenas a mulher se move, os dois não se movem. É necessário conhecer o peso de cada um para definir seus movimentos. Então vamos ver aqui. A alternativa é necessário conhecer o peso de cada um para definir seus movimentos. Não, o movimento independe do peso. Como não dependeria do peso se tivesse atrito, mas não tem atrito. Então, se tem uma força, vai haver movimento, independente do peso. Os dois não se movem. Claro que não, tem uma força ali, tem uma força resultante, então vai se mover. Apenas a mulher se move. Errado. Se ali tem
um casal, um fez força no outro, é a terceira lei de Newton, ação e reação. Não tem como só um se mover. São duas forças em direções diferentes. O que acontece? Uma para um lado, uma para o outro. Eles vão se mover, não só um. Os dois se movem em sentidos opostos ou os dois se movem no mesmo sentido? Não tem como se mover no mesmo sentido. Por quê? Se o homem fez a força para a direita, a reação é a mulher fazer a força para a esquerda. Então a alternativa certa é a letra B. Os dois se movem em sentidos opostos. Então é isso aí, galera. Respondam um quiz lá. E até a próxima aula. Valeu!